De volta com o nosso programa de hoje. Nós estamos falando, não tem outro assunto, né, gente? A Covid-19, a pandemia, que continua grave, apesar de todas as medidas de restrições, do endurecimento das medidas. Continuamos aí com a ocupação de mais de 96% dos leitos aqui no nosso estado. Estamos numa situação de expectativa. Amanhã deverá sair novas decisões de decretos. Amanhã é o último dia de validade do atual decreto estadual, então precisamos entender como é que está a situação do nosso estado para poder entender o decreto e as decisões, assim como as manifestações contra, né, Vonúvio? Isso. Você pode participar, temos nossos contatos aí na tela para você. Carol, dando sequência aqui, a informação que eu trouxe no bloco anterior, né, sobre a vacinação no estado do Rio Grande do Norte, a vacinação da Covid aqui no estado alcançou hoje 150 mil potiguares. Muito pouco. Os dados são da plataforma RN Mais Vacina, operada pelo governo do estado, em parceria com o LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, a UFRN. Ao alcançar 150 mil pessoas, a campanha de imunização no estado chega a 56% do público-alvo da primeira fase. Isso é muito pouco, né? A meta de cobertura estimada pela CESAP para a primeira fase é de 235.719 pessoas. São 235.719 potiguares da primeira fase. Então, está muito longe de a gente avançar nessa vacinação. Assim, a vacina do RN vai ultrapassar cerca de 200 mil pessoas desta primeira fase, né? Para dar sequência ao trabalho de imunização, o estado aguarda a chegada de vacina. Amanhã deverá receber mais um carregamento com 74.600 doses, segundo previsão do Ministério da Saúde. A CESAP já prepara a logística para a distribuição aos municípios. Então, Carol, está andando realmente a passos muito lentos essa vacinação em todo o país. E olha que ela começou lá no dia 20 de janeiro. Então, 150 mil pessoas vacinadas, está ainda num ritmo muito lento. E olha se não fosse o Instituto Butantan, viu, Carol, com a Coronavac. Porque senão a gente não teria vacinado, era ninguém. No mês passado, a gente recebeu aqui o Rodrigo Silva, que é cientista lá do LAIS, da UFRN. Ele fez aí uma projeção de acordo com a velocidade atual. A gente está falando atual, né? Se chegar a compra, novas compras, uma mudança nesse quadro. A gente está falando da realidade atual da vacinação. O número ideal para que a sociedade possa se considerar realmente segura, que é 50%, só vai ser atingido em 2024, de acordo com o Rodrigo Silva, cientista do LAIS Covid, lá da UFRN. Então, minha gente, vamos pressionar aí para a compra dessas vacinas, para que esses consórcios funcionem realmente, para que o governo federal também compre mais vacinas. Carol, e uma informação importante para você que pretende se vacinar, aqui em Mossoró, a vacinação de 75 a 79 anos já começou, é você fazer o seu cadastro lá no RN Mais Vacina. Acesse aí, dá um Google, bota lá RN Mais Vacina para você fazer o seu cadastro, o cadastro de sua avó, o cadastro de seu tio, porque facilita o acesso às informações na UBS e você aí tem a celeridade nesse processo todo. Até agora, o estado conta com 774.770 pessoas cadastradas. Então, não tem nem 1 milhão de pessoas ainda cadastradas lá no RN Mais Vacina. É preciso acelerar também esse cadastro para poder a coisa andar. Tá sem vacina, mas pelo menos faz lá seu cadastro para ficar aguardando. Quero mandar um alô aqui para a Bruna, ela que disse que mandou a foto aqui da avó, viu, Vonúvio? Se vacinando, dizendo que deu tudo certo, graças à ajuda de vocês. Ontem ela fez a denúncia aqui de que o posto de saúde da Alameda dos Cajueiros não estava tendo a vacinação, mas hoje já foi tudo resolvido. Tá ótimo, Bruna. Que bom, então, que a sua avó já recebeu a primeira dose. A gente, por falar em telespectador, nós vamos conferir a denúncia de um telespectador do cenário político. Nosso jornalismo visitou a situação da rua Josefa Maria da Silva,
lá no Sumaré. Os moradores reclamam que há alguns meses a lama e água empoçada tiram o sossego da vizinhança. A rua Josefa Maria da Silva, no bairro Sumaré, é quase inacessível, pelo menos partes dela. Muita água acumulada da chuva, buracos e falta calçamento. Para passar por aqui é preciso fazer alguns desvios. O problema aqui é esse descaso aí que vocês estão vendo aqui, né? Para a gente sair de casa, dá trabalho sair de casa, porque com acesso ruim. Então, a gente pede ao prefeito que ele faça alguma coisa pela gente aqui. Em frente à casa de Dona Dulcilene, existe um cano de triagem para sugar a água do solo. O problema é que a situação está assim há uns 6 meses. Outra questão é sobre o calçamento. Ela mora neste ponto há 10 anos e de lá para cá nada foi resolvido. Depois que foi feito o calçamento das ruas lá de cima, a empresa terceirizada deixou o cano da triagem, todo o calçamento em frente à minha residência. Então o que acontece? Esse cano da triagem é simplesmente saindo água 24 horas. Por quê? Porque fica sugando a água do solo. Então, o que acontece? Além das chuvas, que a gente já tem problema, eu moro aqui há uns 10 anos mais ou menos nessa rua. Então, essa rua a gente sempre já tem problema com as chuvas. E esse ano, com esse cano da triagem, dificultou mais ainda nossa ida e vinda. Já seu Ronaldo tem um comércio que dá para as ruas Josefa Maria da Silva e Maria Mendes Saraiva. Ele explica que o acesso é ruim para os clientes e também para os fornecedores. A dificuldade maior aqui é o acesso. Está muito dificultoso a gente chegar aqui, entrar nas casas. Os meus clientes, né, reclamam muito do acesso, então fica até impossibilitado a gente de vender, né, de ter vendas melhores devido ao acesso aqui do comércio. De acordo com os moradores, essa situação já dura meses e quando chove tudo piora. Agora eles querem uma resposta dos responsáveis. Dona Dulcilene, a senhora já entrou em contato com essa empresa terceirizada? Olha, a gente já entrou mais ou menos de 3 a 4 vezes. Meu esposo já foi diretamente na empresa, já falou diretamente com o engenheiro, ele já veio aqui, prometeu que ia solucionar o nosso problema, porque realmente isso não poderia ter acontecido, ficar numa porta de um morador. Mas, infelizmente, já faz 6 meses dessa obra que a gente está com essa dificuldade e já vai fazer 2 meses que ele prometeu de vir aqui solucionar o problema e nada foi feito. E o que o senhor gostaria que fosse feito? Resolver essa situação dos buracos, tapasse, fizesse aqui uma ação rápida até passar o período do inverno e fazer a pavimentação. Aí, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que nesta quarta-feira, 17, amanhã, enviará uma equipe ao local para verificar a situação citada na reportagem. Mandar um alô, inclusive, para o Oliva Nilson, né, que sempre assiste ao cenário político e quem fez essa denúncia aí sobre a rua dele. Tomara que dê certo. A gente tem aqui algumas participações, viu, Vonúvio? A Maria, ela diz, o Rio Grande do Norte virou um filme de terror. As variantes entraram no estado por Natal, os pacientes de Natal vieram a Mossoró e logo após teve uma explosão de casos aqui. Cadê o hospital de campanha do estado? Não sei te responder isso, viu, Maria? Você perguntou para ser feita realmente ao governo do estado, mas essa situação do Rio Grande do Norte está acontecendo em todo o Brasil e como uma pandemia, sabendo que existe a variante em algum estado do país, é questão de tempo realmente para se espalhar. A gente tem a participação do Elisiário Eloy. Ele está aqui lhe atualizando, viu, Vonúvio? Está aqui dizendo, Vonúvio, foram 2.841 mortes nas últimas 24 horas. Fonte Ministério da Saúde. Ele manda até a foto aqui da notícia. Obrigada, Elisiário. 2.841 mortes. Não é fácil essa situação e a perspectiva, infelizmente, é que os números cresçam. Os estados no Brasil apontam para a tendência de crescimento. O Kleber diz, não seria bom o governo... Vamos lá. Não seria bom o governo aproveitar para fazer lockdown na Páscoa, porque a saúde do Rio Grande do Norte está em colapso. É uma ideia, né, Kleber? Vamos ver o que é que o governo do estado vai dizer amanhã em relação às novas medidas que vão ser divulgadas no decreto. O Francisco Bezerra do Planalto diz o seguinte, o assunto do momento é Covid.
mas muito se vê por aí o pessoal dizer que só existe Covid, não morre mais ninguém de outra doença. Como estão os leitos dos outros tipos de doentes no HRTM? A gente já falou desse assunto, então vamos seguindo aqui para a gente não usar muito tempo do programa. Verônica Canuto, doutor Valdemir, faço acompanhamento na oncologia com ele. Deus colocou ele na minha vida e de muitos. Deus o livre de todo o mal. Tá bom, então. Muito obrigada, Verônica, pela sua participação. Voltando aqui com o doutor Valdemir. Doutor Valdemir, qual a opinião do senhor sobre os medicamentos de prevenção à Covid, que são muito defendidos? O senhor é a favor ou é contra? Então, uma coisa que a gente sempre fala é que não existe tratamento para essa doença, né? Não existe tratamento. Existe a vacinação, existe a prevenção com o isolamento. Existem vários estudos que só com o tempo, né, não é a curto prazo que tem uma certeza de alguns medicamentos, né? Existem muitos resultados, né, pontuais sobre essa situação, né? E aí fica aquela coisa, tem alguns colegas médicos que usam, outros colegas médicos que não usam, né? Então, assim, quando você tem uma divergência, é porque ainda não tem nada, né, cientificamente comprovado. A medicina, ela tem que trabalhar com a ciência baseada em evidência, ela não pode estar vivendo de achismo. Então, é uma situação que só lá na frente, com o tempo, é que isso vai ser definido. Mas a cada dia, né, muitos colegas, muitas pessoas falam, olha, você toma tal medicamento que não vai ter nenhum problema. Aí a gente chega hoje, né, como foi informado aí, eu acho que hoje deve ser o dia que tem a maior quantidade de mortes, né? E quantos milhões de pessoas não estão usando, né, muitos medicamentos que estão sendo indicados por muitas pessoas, né? E a gente está vendo uma crescente de internações, de pacientes graves e de uma mortalidade crescente, né? Centenas de milhares de pessoas estão morrendo, né? Com certeza muitos, né? Se utiliza de algumas indicações que tem que usar para prevenção, usar medicamento A ou B, e a gente está vendo só uma crescente. E essa crescente, ela só vai reduzir com o isolamento. Não tem outra saída, no meu ponto de vista. Mandar um alô aqui para o Niel do Sumaré, também o neto do Nova Betânia. Ele diz, todos nós sabemos que tudo é importante, como distanciamento social, máscara, limpeza das mãos, mas sem vacinação não vai. A população quer saber quando chegam as vacinas desses consórcios que o governo do estado e municípios estão negociando. Não sabemos, não se sabe ainda, viu, Neto? Mas a gente vai tentar sempre ficar ligado para trazer para você assim que tivermos novidades sobre isso. Nós temos aqui o Paulo, do bairro 12 anos. Ele está dizendo o seguinte, a pergunta de ontem vale para hoje. Negacionistas existem em todos os lugares do planeta. Agora, negacionistas estimulados por um chefe de Estado, presidente da República, acredito que o Brasil é único. O acontecimento, ele coloca aqui, de patriotas em apoio ao presidente não foi, no mínimo, um mau momento? Foi num dia de toque de recolher, num dia em que a recomendação era só sair de casa para serviços essenciais, né? Qual é a sua opinião, Vonulfo? Pois é, Carol, eu acho que as pessoas elas devem, repito, ter a consciência do momento, né? Se for para sair para fazer o essencial, que se faça, né? Se for sair para fazer o que não precisa, então fique em casa, use a sua lógica, né? Além dessas questões que envolvem os cuidados que a pessoa deve ter, né, de higiene, use a lógica para evitar aglomerações. A gente viu muito de festas no carnaval, a gente está vendo preço aí. A gente viu muita aglomeração lá na campanha política, agora a gente está vendo o resultado. Então, é sempre buscando a consciência, né? Tome cuidado, você de casa. A gente tem aqui, mandar o alô aqui para o João, da UPA do BH, que manda um abraço para o doutor Valdemir. Também o Mário Nobre, aí participando com a gente, falando sobre essa aprovação do projeto para a compra de vacinas. Tem uma pessoa que está mandando mensagem aqui, a Adriana. Ela está dizendo, pergunte em relação aos pacientes testados negativos. Por que não são retirados da UTI Covid? Tem muita gente morrendo de outras doenças, estão botando como Covid.
faça uma pesquisa com a população, muita gente vai falar a mesma coisa. Ela está querendo dizer que muita gente sabe dessa situação. Doutor Valdemir, isso existe? Pessoas testadas negativas na UTI Covid, morrendo de outras doenças e sendo registradas como Covid? O que acontece muitas vezes, você está com um paciente que ele veio encaminhado, muitas vezes de outra região, né? E que vem muitas vezes com um teste, né? Algum tipo de exame, um teste rápido, que às vezes não tem uma especificidade, uma sensibilidade muito alta, e ele, naquele momento, aquele teste, ele dá negativo, né? E o paciente entra, né, com teste negativo, às vezes numa UTI não Covid, né? E num segundo momento, quando faz um exame mais específico, descobre que esse paciente é UTI Covid e sai da UTI geral, não Covid, e volta, né? O que acontece também nos pacientes em UTI Covid, né? O paciente entra com clínica tomografia altamente sugestiva de Covid, né? Muitas vezes o paciente necessita com emergência de um leito de UTI, só que a clínica e os exames laboratoriais são bastante sugestivos de paciente Covid e muitas vezes quando sai o resultado, né, ele não é Covid. Então, nessa situação, se faz todo um protocolo e retira o paciente que não é Covid da UTI Covid. Às vezes isso pode acontecer, é muito raro, mas acontece. Porque às vezes você precisa daquele leito de imediato. E você sabe que muitas vezes o resultado do exame, né, demora horas para sair. Então, esse intervalo, né, isso às vezes realmente prejudica. Infelizmente, não temos mais tempo. Quero mandar um alô aqui para o Giorgio Mendes, que está participando. Doutor Valdemir Ferreira, muito obrigada pela participação no cenário de hoje. Obrigado, estarei sempre à disposição. Obrigado pela disponibilidade, doutor. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra. Tenha uma ótima noite e até lá.